Bom, a minha exposição é apenas uma exposição oral, não tem nenhum recurso outro. É sobre a nossa convocação feita já há algum tempo. Esse assunto já foi objeto de debates anteriores, exatamente entre eu e o senador Caiado. Temos pontos convergentes, naturalmente, mas algumas divergências. A proposta do senador é no sentido de ampliar a participação do Estado de Goiás no Fundo Constitucional ou no Fundo Constitucional do Centro-Oeste. E a sua principal alegação é que os fundos, do ponto de vista da Constituição, têm por objetivo, naturalmente, desenvolver regiões menos favorecidas, regiões com menos grau de desenvolvimento. Na nossa visão, a proposta é somar mais não se soma percentuais, mas acrescentar mais 10% de participação do Fundo de Goiás no Fundo Constitucional, que hoje já é da ordem de 29%, ando rateado entre os demais, da ordem de 29% entre os demais estados. Naturalmente que ao se agregar mais 10%, praticamente chega-se a 40% de participação nesse Fundo Constitucional. Isso, na minha visão, convenhamos, meu ilustre e excelentíssimo senador Caiado, vai ferir o equilíbrio federativo regional, uma vez que a alegação, estamos na cidade de maior renda per capita, essa coisa toda, mas não concordamos com o senador Caiado nesse aspecto. Até porque também uma alegação que faz o senador Caiado é que Brasília já dispõe de outros fundos, de outras participações, e faz referência ao Fundo Constitucional do Distrito Federal. Esse fundo, diferentemente do fundo do Centro-Oeste, é só do Distrito Federal, naturalmente 100%, e se constitui numa receita orçamentária, hoje da ordem de 13 bilhões, e que são destinados, esse fundo é destinado ao pagamento da área de educação, saúde e segurança no Distrito Federal. Esse é um dispositivo contido na Constituição Federal e que ajuda muito a manutenção dessas áreas, embora não represente a totalidade. Ainda recebe esses setores complementação do Tesouro Local, do Tesouro do Distrito Federal. Os recursos do Fundo Constitucional têm como obrigação, naturalmente, a aplicação dos recursos do DF. Parte desses recursos são aplicados na região RID, chamado RID, que são vários municípios do estado de Goiás, municípios de Minas, e que se constitui nessa RID, que são porque a Constituição do Fundo inibe o estado de Goiás da aplicação de recursos do Fundo Constitucional nos municípios da RID. Então, isso é uma tarefa compreendida para o Distrito Federal. Dos nossos 19%, isto é, do Distrito Federal, que é a nossa participação, de Goiás, como eu disse, é 29%, 100% do que nós, nos últimos anos, temos destinado à área rural, até porque Brasília tem uma dificuldade de titularidade das propriedades, são aplicados 100% dos nossos, daqueles 19 a gente rateia entre rural, industrial, comércio e serviço. Do que é destinado a rural, tudo que é destinado a rural se aplica na região da RID. Até porque nós temos consciência de que grande parte das soluções do problema do Distrito Federal estão fora do Distrito Federal. Estão nesses municípios limítrofes da nossa região. Então, nós já aplicamos a parte dos recursos destinados à questão rural, aplicamos nos municípios da RID. Os recursos destinados ao setor industrial, 50% deles também, estamos falando de recursos do DF, são aplicados nos municípios da RID. E aproximadamente 20% dos recursos destinados ao setor de comércio, serviço e turismo também são aplicados em municípios da RID. A título de curiosidade, apenas para os senhores terem noção dessa nossa preocupação, da preocupação do DF e dessa responsabilidade, o maior projeto de investimento na área industrial feito aqui nessa região foi no município de Formosa, para uma empresa cimenteira.
foi feito um aporte de 200 milhões de reais. Esse é o maior volume que uma única empresa teve desses recursos. Você sabe de onde vem esses recursos? De Brasília, porque esse município compreende recursos da RIT. E não é, aí não me refiro à agrícola, é um recurso da indústria, destinado ao segmento industrial. Nos últimos 2 exercícios, 2013 e 2014, esses recursos destinados ao Distrito Federal foram integralmente aplicados. Quando não ocorre isso, no mês de setembro faz-se uma revisão, se o Estado não usa os seus recursos destinados, faz-se uma revisão e o saldo é rateado entre os demais estados componentes da região. Eu também queria, uma coisa que no debate tivemos com o senador Caiado, ele falava dessa questão de população, de baixa renda, essa coisa toda. Nós temos aqui, apesar de termos a renda per capita mais elevada do país, mas temos também regiões administrativas que têm os piores IDHs, não são municípios, porque o Distrito Federal é indivisível, mas nós temos regiões com os piores IDHs do país, aqui dentro do Distrito Federal, o que significa que essa medição de renda per capita nem sempre pode ser levada em conta sem considerar esses aspectos que também são existentes aqui. Há poucos metros aqui do Congresso Nacional, nós vamos encontrar regiões como Itapuã, como estrutural, que tem renda per capita, IDH extremamente baixo, um dos mais baixos do país. É bom, então, que a gente faça uma clara definição, que nós temos, portanto, o Distrito Federal participando, assim como Goiás, de 3 importantes fundos. Goiás não, tem um que é exclusivo do Distrito Federal. O Fundo Constitucional do Centro-Oeste, o Fundo do Distrito Federal propriamente dito, como eu disse, destinado, isso é carimbado, já vai só para a área de educação, segurança e saúde, que é o Fundo do Distrito Federal. E temos um que é muito importante, aí sim, eu acho que nós poderíamos todos nos reforçarmos ou nos aliarmos, que é o Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste, o FDCO. Esse fundo, que é um fundo novo, foi criado, novo em relação aos demais, foi criado em 2009. Esse é voltado para a infraestrutura, para assuntos de maior importância e é coordenado pela SUDENE. Esse fundo, esse sim, somado a esses demais instrumentos existentes, é um instrumento muito importante para o desenvolvimento da infraestrutura dessa região. E aqui, sinceramente, eu acho que nós todos, Goiás, Mato Grosso do Sul e Brasília, poderíamos intensificar os nossos esforços no sentido de que esse fundo tivesse uma destinação muito clara nessa direção e, efetivamente, fossem aplicados os recursos a eles destinados. É um fundo importante, acho que aí nós temos que nos irmanarmos, mas eu aqui faço um apelo ao senador Caiado. Não vamos mexer nesse processo que já nos levou muitas discussões, até pelo contrário, nós tínhamos, era um pleito, eu fui representante nesse CONDEL, como presidente da Federação do Comércio, onde se discutia esses percentuais de participação dos estados. E naquela oportunidade, a gente pedia era acréscimo de participação de Brasília. Ele era muito mais aprisionado, porque Brasília tem uma vocação de comércio e serviço e turismo. E não havia definição dos percentuais de aplicação nas diversas áreas, indústria, comércio e turismo. Nós conseguimos, naquela época, e é bom que se diga que teve uma passagem muito importante, o hoje governador Rodrigo Hollenberg, na discussão de alterações desses percentuais, porque cada estado desse, apesar de serem da mesma região, tem vocações diferentes. Não adianta nós queremos que tenha o mesmo percentual para comércio e serviço, por exemplo, para o estado do Mato Grosso. Turismo pode até ser que se equivale em todos os estados, mas o comércio e serviços do Distrito Federal é uma vocação primordial. Então, foi alterado os percentuais de participação na época, há algum tempo atrás, dando mais liberdade para que cada estado dividisse a sua participação de forma mais relacionada com as suas próprias vocações. Para nós, por exemplo, esses percentuais estão atendendo porque nós temos a compreensão
das nossas responsabilidades com relação à RID, com relação aos municípios limítrofes. Como eu disse, nós temos estudos que mostram claramente que muitas das nossas soluções, dos nossos problemas, estão relacionados com essa região. Aliás, é bom que se diga que é uma região que nós consideramos uma região sem dono. É uma região sem dono, porque Goiás, até mesmo a lei dificulta, não pode aplicar recursos do Fundo Constitucional nesses municípios. Goiás acha que esses municípios se desenvolveram em razão do próprio surgimento de Brasília. Brasília não tem como pegar os recursos do seu orçamento e destinar para esses municípios. Quando eu estive como senador, até apresentei uma PEC, uma alteração constitucional, que é a Constituição de 88 inibe a criação de regiões metropolitanas envolvendo mais de uma unidade federativa. E o exemplo que eu dava era exatamente o exemplo de Brasília, o exemplo de Petrolina, Juazeiro, Timon, Teresina, tentando mudar a Constituição, objetivando criar uma região metropolitana, para que essa região tivesse dono, tivesse um gestor, tivesse alguém que cuidasse. Porque esses municípios sofrem hoje o abandono, eu diria, não sei se casual ou por quê, do Estado de Goiás, ou por falta de recursos, e também o abandono de Brasília, porque nós não temos constitucionalmente como fazer mais do que o que já se faz por essas cidades. Então, o que se vê no dia a dia é um volume de em torno de 700 a 800 mil pessoas que se deslocam diariamente desses municípios na busca de atividades econômicas, na busca de serviços, na busca de encontrar um caminho no Distrito Federal e até mesmo no uso dos nossos equipamentos públicos, hospitais, enfim, transporte, usa os nossos equipamentos públicos, o que para o Distrito Federal é extremamente pesado. Então, muitas das soluções, volto a dizer, nobre senador Caiado, nós temos consciência que soluções do DF estão no entorno, buscando a vocação desses municípios do entorno para desenvolvê-los no sentido de fixar as populações ali, de dar a essas populações o direito de se fixarem nas suas próprias origens, com trabalho, com serviços públicos, e não essa necessidade desse deslocamento diário, que é um verdadeiro tormento, 4 horas para ir, ou melhor, 2 horas para vir, 2 horas para voltar, aproximadamente 4 horas de uso em transportes ruins, dificuldades de locomoção, o que é um sacrifício para essas populações. Então, a nossa posição é contrária a rever, à mudança desses percentuais de participação. E, ao contrário, achamos até, se é da nossa responsabilidade, cuidar dos municípios da rede, e Goiás está impedido de fazê-lo por força da lei, que esse percentual seja acrescido. Aí sim, com destinação para os municípios da rede. Se isso acontecer, estaremos fazendo justiça a Goiás e ao Distrito Federal, porque não vamos necessariamente diminuir o nosso índice de participação nesse fundo, que é importante para o desenvolvimento do comércio, do serviço e do turismo e também da indústria. Volto a dizer que a parte agrícola, efetivamente, nós temos dificuldade por um pecado original. As nossas propriedades rurais no Distrito Federal, até hoje, depois de 51 anos, ainda não têm titularidade. Há uma dificuldade, não há registro, e aí dificulta os empréstimos ou qualquer recurso advindo de organismos financeiros, porque falta a certidão de nascimento. As empresas, as instituições ou as propriedades não existem do ponto de vista formal quando vai se fazer um planejamento financeiro, um financiamento, um cadastro em banco. Então, essa, meu ilustre senador Davi, é a nossa posição. Eu diria que essa posição é uma posição que é também, não apenas da Federação do Comércio, mas de todo o setor produtivo, Federação das Indústrias, Federação da Agricultura, Federação dos Transportes do Distrito Federal. São essas minhas considerações iniciais. Agradecemos a exposição do senador Ademir Santana e passamos imediatamente a palavra a Sua Excelência, o senhor deputado Ernesto Roller, para a sua exposição. Vossa Excelência dispõe de 15 minutos para fazer as suas considerações. Muito obrigado,
muito bom dia a todos. A minha saudação a toda a mesa e aos senhores senadores. Eu faço na pessoa do presidente, senador Davi. Não faço parte de nenhum organismo de conselho, de avaliação técnica do Fundo do Desenvolvimento Centro-Oeste ou do Fundo Centro-Oeste, do chamado FCO. Eu sou deputado estadual por Goiás, no terceiro mandato, e represento majoritariamente o entorno e especialmente a cidade de Formosa. Eu trago aqui o reclame de toda uma região que ela encontra óbices de toda a natureza para o seu desenvolvimento. É preciso que nós nos contextualizemos de que essa é uma região cujo crescimento demográfico é em progressão geométrica e o crescimento da sua possibilidade de solução das demandas decorrentes desse crescimento, ela não cresce nem em progressão aritmética. Ela é muito menor. Nós temos uma região que cresce assustadoramente acima da média nacional, acima da média regional, no que diz respeito ao contingente populacional, mas a possibilidade de solução do poder público é muito pequena. Tendo em vista que nós não temos uma atividade industrial forte, nós não temos uma atividade rural forte, nós não temos uma política implementada no sentido de gerar emprego e, fundamentalmente, também muito importante, que permita a melhoria da arrecadação dos municípios do entorno do Distrito Federal. Eu vou pegar o exemplo da cidade de Formosa. Nós somos a 9ª maior cidade do estado em contingente populacional, mas somos a 23ª no último levantamento estatístico que vi em competitividade, em possibilidade econômica. Isso significa que os problemas na saúde pública vão cada vez mais se agravar. As demandas por educação e os problemas nessa área, no transporte urbano, né, em toda essa organização social que é promovida pelo poder público, estará a região do entorno sempre aquém. As prefeituras, especialmente, estarão sempre aquém da possibilidade e da necessidade do cidadão dessa região. E com isso, acontece o que nós assistimos, uma demanda por Brasília, mas também muito forte por Goiânia também, por centros que possam, na área de saúde, promover esse atendimento. Eu vejo como muito importante esta audiência pública e a iniciativa do senador, e quero discordar do senador Ademir Santana, porque acho que se Brasília já disponibiliza toda a parte rural para o entorno, nada mais justo de que nós pegarmos esse valor, junto com o valor de outros estados, inclusive do estado de Goiás, e destinarmos especificamente para estes municípios, a fim de que possam fazer frente, e inclusive com a decisão do que encaminhar autonomamente, que processos serão encaminhados. O senador se referiu aí ao estabelecimento do projeto da CPX. Nós já sabemos que outras empresas querem vir para Formosa, nessa área cimenteira, querem vir para Formosa num futuro breve. E será que Brasília terá naquele momento, terá essa mesma disponibilidade? Essa é essa pergunta. Então, vejo como absolutamente válida qualquer iniciativa que vise dotar a nossa região do entorno de condições, para o desenvolvimento socioeconômico. Os municípios do entorno não são, majoritariamente, municípios grandes produtores de grãos. Eu pego uma particularidade, por exemplo, da cidade de Formosa, do município de Formosa. É um polo regional, mas de produção de grãos no município é quase que incipiente, porque a área agricultável do município de Formosa, o governo federal
lá na década de 70, no início da década de 70, transformou quase 130 mil hectares em um campo de treinamento do Exército Brasileiro. Nem se diga que alguém vai retomar esse campo. Não é essa a pretensão. Mas por que também, e eu trago a sugestão à comissão, por que não estabelecermos um incentivo fiscal para que este município possa atrair investimentos, indústrias e empresas, gerando com isso emprego e renda e uma melhor arrecadação municipal? Mas temos também situações no entorno que importam numa atenção diferenciada. O entorno só existe enquanto problema em virtude da presença de Brasília. Essa é a grande verdade. Por isso, nós não podemos ter uma tratativa, e há um problema sério. Eu digo aos senhores como quem foi secretário de Segurança Pública do Estado de Goiás durante 3 anos. Nós vivemos um problema muito sério. Do lado de cá, de uma linha imaginária, nós temos um policial que recebe como salário inicial algo próximo a R$3.000. Pulou essa linha imaginária, nós temos um policial recebendo 6.000 de salário inicial. Do lado de cá, o governo eu vou pegar os números do tempo em que fui secretário, que deixei de sê-lo em 2010. O governo de Goiás investia em segurança pública anualmente para 246 municípios R$1 bilhão, enquanto o governo do Distrito Federal, para um quadrilátero menor, em termos de populacional e também geográfico, recebia um fundo constitucional, portanto, de dinheiro de todos os brasileiros, algo próximo a R$8 bilhões para investimento em saúde, segurança e educação. Nós não queremos que o Distrito Federal perca o seu. O que nós precisamos é que todos os agentes políticos desta região se deem as mãos aos senadores, deputados de outras regiões e nos permitam ter também este tratamento. Nos permitam, e aí eu não estou dizendo para que se passe para apenas o Estado. Eu acho que tem que envolver as prefeituras, porque 75% das demandas do cidadão se encontram nas prefeituras municipais. Elas não estão no Estado, elas não estão na União, né? Nós temos aí a saúde, o transporte escolar, um conjunto de demandas que estão lá no município. Mas, fundamentalmente, o que quero trazer aos senhores é o reclame de uma região que já não aguenta mais. Ela não aguenta mais ser citada como problema, ela não aguenta mais ser utilizada como discurso, ela não suporta mais, e aí eu devo dizer que nós contamos sempre com a generosidade das forças políticas do Distrito Federal. Não está aqui para negar aquilo que são conquistas havidas no passado, até o presente momento, a participação do Distrito Federal. Mas é uma participação que certamente isso é humano. Entre cuidar da minha rua e cuidar da rua do vizinho, primeiro eu vou cuidar da minha. Entre cuidar do meu bairro e cuidar do outro bairro, eu vou cuidar do meu. Entre cuidar do meu estado e cuidar de municípios de outro estado, eu vou cuidar do meu. Isso certamente é uma verdade, né? Nós não podemos exigir que um senador do Distrito Federal tenha o mesmo compromisso com o entorno que tem com o Distrito Federal, que nós não podemos exigir que o secretário de governo do Distrito Federal tenha esse mesmo pensamento. Então, o que nós precisamos são definições legais, claras, para que não precisemos do beneplácito, para que não precisemos do favor de quem quer que seja. Nós temos o estabelecimento de uma política pública de caráter permanente para a nossa região. Defendi que o Fundo Constitucional do Distrito Federal fosse ampliado, né, em seus valores, para destinar alguma coisa para os municípios da região do entorno, lá quando era secretário, também para que o Estado de Goiás pudesse fazer frente a essas demandas. E o que defendo não é tirarmos daqui, é somarmos ao daqui, permitindo que todos tenham condição de estabelecer políticas de caráter permanente. Porque no entorno
Vejam, eu já vi governadores do Distrito Federal que foram muito bons para o entorno, nos seus favores, né, de concessão, de realização de convênios, mas já vi governadores que governaram de costas para o entorno. Nós precisamos ter uma definição clara do que o entorno pode contar para que nós possamos fazer frente a essas demandas da população local. E com isso, certamente, aí volto naquilo que o senador Ademir disse, que é exatamente as soluções do problema do entorno estão lá no entorno. É claro que nós não vamos ter, neste momento, uma solução de todos os problemas, mas se os primeiros passos não forem dados, se não se avançar nisso, nós teremos cada vez mais grave o problema desta região. E um problema que reflete muito diretamente aqui em Brasília. Reflete muito diretamente nos aparelhos públicos do Distrito Federal. Nós temos aí hospitais que, a par das discussões de ordem política, porque já foram inauguradas muitas vezes, mas até hoje não funcionam, temos hospitais que não têm. O município pode perfeitamente receber uma obra, e eu tenho esse testemunho de ordem pessoal. Nós tivemos um forte investimento em estruturas de saúde, à época os chamados PSFs, né, as Unidades Básicas de Saúde, depois as UPAs. Mas e o que é que acontece? O município não dá conta de tocar, ele não dá conta de custear aquela estrutura. Com isso, o que é que acontece? Ficam estruturas, o dinheiro público mal utilizado, imobilizado naquela estrutura, mas a demanda volta para o Distrito Federal porque a prefeitura tal não tem condição de contratar o médico, não tem condição de lá colocar um serviço de excelência. Então, eu vejo como muito louvável a iniciativa do senador Ronaldo Caiado, discordando do orador que tão inteligentemente abordou esse tema de forma contrária. Mas eu vejo que nós somos uma região que precisamos de um esforço conjunto para que os senhores não precisem, num futuro muito próximo, viver ainda mais o caos e o colapso aqui em Brasília. Isso é muito grave. Nós estamos assistindo um grave problema de saúde pública no Distrito Federal, decorrente dessa demanda, como assistimos nos grandes centros do país, decorrente dessa demanda que vem de outras regiões. Mas nós precisamos do apoio dos senhores. E o Fundo Constitucional do Centro-Oeste, o FCO, é um importante instrumento de incremento da produção, de incremento da atividade industrial, de incremento econômico e, com isso, o incremento social e, mais do que tudo, da possibilidade de arrecadação dos nossos municípios. Nenhum dos municípios do entorno figura entre os de maior arrecadação do estado de Goiás. Por quê? Porque nós temos aqui grandes postos de serviço e comércio que pouca produção realizam e que com isso não geram tanta riqueza para as suas cidades. Então, senhor presidente, senhores senadores, a nossa manifestação é favorável a essa propositura, ainda que se dê com um incremento de novos valores, e eu quero aproveitar o gancho do senador também, pedir no Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste, na configuração e na constituição destes instrumentos públicos, que se pense o entorno de forma diferenciada. É a região metropolitana mais problemática de todo o Centro-Oeste. Por quê? Porque ela envolve 2 estados e, se não forem construídas soluções na legislação federal, nós teremos muitos problemas e cada vez maiores nessa região, que acaba refletindo na capital da República, portanto, aqui em Brasília. Então, eu cumprimento o Senado da República e o faço, me permitam, com orgulho ao saudar o senador do meu estado, o senador Ronaldo Caiado, dizendo da importância desta medida e que Brasília possa nos ajudar na construção deste resultado para a região do entorno, no que diz respeito ao Fundo do Centro-Oeste. Muito obrigado, senhor senador. Essas eram as minhas manifestações por hora. Muito obrigado.